Boa noite, igreja. Louvado seja Deus, porque você está aqui presente. Se você está aqui presente é porque Deus tocou no seu coração para que você pudesse vir aqui hoje, estar presente para ouvir a palavra de Deus. E eu gosto de trabalhar com temas, e hoje o nosso tema é a cura do egoísmo. Eu quero trabalhar com vocês sobre esse tema. E aí, no decorrer da conversa, a gente vai ver o que Deus tem preparado para nós. E eu preparei alguns slides para que justamente sirva para o meu mapa mental, né? E para que você possa aprender melhor, para que isso fique na sua mente. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar, o primeiro versículo é 1 Coríntios. Se você está com a sua Bíblia em mãos, 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 58. Primeira Coríntios, capítulo 15, e o versículo 58. Vai ser igual a injeção. Vai ser tão rápido que você não vai nem notar. Então diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Às vezes nós falamos de ser dedicados à obra de Deus, de ser fiel. Nós falamos de sempre obedecer às ordens de Deus, colocar Deus como prioridade na nossa vida. E às vezes, quando nós enfatizamos muito isso, a gente pode ter uma ideia errada do que é a vida cristã. E ter a ideia de que é mais o que eu faço do que o que Deus faz em mim. Porque o que o texto está dizendo é: seja firme. Em outras versões diz: seja inabalável. Ou seja, se é para guardar o sábado, seja firme. Se é para ser fiel a Deus, seja firme. Seja inabalável. Também vai trazer: seja constante. Seja fiel, seja constante na fidelidade a Deus. Também fala abundantes. Não é para fazer de qualquer maneira. Você tem, já que é para ser fiel a Deus, já que é para obedecer a Deus, seja abundante naquilo que você está fazendo. Não faça de qualquer maneira. Então, é isso que Deus quer de nós. Ele quer nos ensinar. Ele quer que a gente faça, que a gente dê o nosso melhor. E quando se trata da cura do egoísmo, a gente tem muito de nós que precisa ser vencido. Então, eu quero trabalhar com você o seguinte: o que eu preciso, qual é o processo de Deus para trabalhar em nós, na nossa salvação? Qual é o processo de Deus, da sua salvação? O que causa a minha salvação? O que causa a sua salvação? E para que nós possamos compreender isso, você vai me acompanhar em Atos, capítulo 16, né? Atos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Se você está com a sua Bíblia, eu uso a versão NVI. A minha é NVI. Eu costumo usar ela porque ela me traz mais fácil de você compreender o texto. Então, uma coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte: se você não entender o processo da sua salvação, o que causa a sua salvação, a gente possa desenvolver a nossa vida cristã, uma vida de cansaço, uma vida de peso, uma vida triste. Então temos que compreender o que causa a nossa salvação. Atos 16, 30 diz o seguinte: então levou-os para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para causar a salvação? Para ser salvo. O que causa a minha salvação?
que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. É isso que a sua Bíblia está dizendo? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e os da sua casa. Então, eu não posso acrescentar mais nada a este verso. É isso que está dizendo. O que eu preciso para ser salvo? Jesus. Eu preciso crer em Jesus. Nada que você faça, nada que eu faça pode acrescentar esse verso. Eu preciso crer. E às vezes é o que a gente chama isso de justificação pela fé. Eu creio no sacrifício de Jesus. E isso me causa salvação. Mas o problema é que não para aqui. A justificação pela fé, ela continua. É um processo contínuo. E o problema é que muitos param aqui e não continuam na salvação. Então, Atos diz que o que causa a minha salvação é crer em Jesus. Só que é o que nós chamamos de justificação pela fé. Crer em Jesus, isso me dá salvação. Mas não para aqui. E por que não para aqui? Acompanha comigo. Atos 2, versículo 19. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Que diz o quê? Você crê que existe um só Deus? Você crê que existe Deus? Você crê em Jesus? Eu creio. Pois bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Espera aí. Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 16, diz que se eu crer em Jesus, eu sou salvo. Crer em Jesus, eu sou salvo. Mas eu falei para você que o processo de justificação pela fé não para. Ele é um processo contínuo. E é por esse momento que diz, porque os demônios creem e estremecem. Mas, porém, os demônios creem, mas eles não serão salvos. Por isso que não para aqui. Por isso que o processo da salvação, de justificação pela fé, ele é um processo contínuo. Ele tem que continuar. Ele tem que me levar a um processo de transformação. Como a gente viu que crer em Jesus me dá a salvação, então a salvação ela tem uma causa. O que causa? Crer em Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz. Aquilo que ele fez por mim é o que causa a minha salvação. Mas ela precisa me levar a um outro estágio da minha salvação. Ela precisa me levar à transformação. Ela precisa me levar a um processo de santificação. Um processo que ele vai durar a vida inteira, até o momento da volta de Cristo. Então a gente percebe que a salvação ela tem uma causa e ela também tem que ter um efeito. Eu entendi. A salvação, o que causa a minha salvação é crer no sacrifício de Jesus. Eu sou justificado. Mas, espera aí, qual é o efeito da salvação? Deixe que a Bíblia responda. Mateus, capítulo 7, e o versículo 18 ao 23. Acompanhe comigo na Bíblia. Mateus, capítulo 7, do 18 ao 23. O que diz? A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Agora você tem que pegar essas duas informações e unir. Espera aí, o que causa a minha salvação é o eu creio em Jesus Cristo, no sacrifício da cruz. Eu sou justificado. Agora, o processo de salvação, ele me leva a um efeito. E qual é o efeito?
os frutos. Se você chegou até o momento da cruz e ainda continua sendo a mesma pessoa, algo está errado. Tem alguma coisa errada. Então, o processo de salvação, que eu sou justificado pelo que Cristo fez comigo através da cruz, tem que me levar a um processo de transformação, que me leva a dar frutos. Então, eu creio que Jesus fez, eu creio no que Jesus fez por mim. Agora, se o eu creio é verdadeiro, ele tem que me levar a dar frutos. E se Jesus habita na minha vida verdadeiramente, os frutos vão ser naturais. Então, nós temos a salvação, uma causa e um efeito. O efeito é os frutos. E esses frutos, eles vão surgir no processo de santificação. E esse é o processo ao qual nós estamos vivendo agora. Você que foi batizado, você que creu em Jesus, você já foi justificado. Agora você precisa se dedicar agora a Deus no processo de santificação. Paulo fala sobre isso. Paulo ele apresenta a salvação no passado, no presente, no futuro. E João 14,15 reforça isso. O que diz João 14,15? Jesus fala lá que se vocês me amam, guardarão o quê? Os meus mandamentos. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha, se você me ama, eu quero ver na prática o que você faz. Não adianta eu dizer, santo Deus, eu creio no sacrifício, eu estou salvo, e agora? Eu preciso me achegar a Cristo. Eu preciso viver no processo da santificação. Então Jesus, ele quer ver como é que você é honesto, ele quer ver como é que você ama, ele quer ver como é que você trata as pessoas, como é que você trata os seus filhos, os seus amigos, os seus irmãos em Cristo. Tudo isso Jesus, ele está de olho em você. Você me ama? Então agora eu quero ver como você me ama. Então, o processo da salvação, ela tem uma causa e um efeito. Eu creio no sacrifício de Jesus. E o efeito, ele vai me levar à obediência, que está no processo de santificação. Então, a gente entende que o efeito é a obediência. Veja, a obediência é o efeito da salvação. A obediência, ela nunca pode ser a causa. Porque se ela for a causa, você vai estar vivendo de maneira errada. Eu vou devolver o dízimo porque eu preciso ser aceito. Eu preciso ser salvo. Eu vou guardar o sábado porque eu preciso ser salvo. Então, quando você muda e entende que você já foi salvo e que agora você precisa obedecer, você não vai obedecer porque para se salvar, você já está salvo. É isso que Jesus quer mostrar para você. Então, a justificação é aquilo que Deus faz fora. É aquilo que Deus faz fora de mim. Agora, na santificação, é aquilo que Deus faz em mim. É dentro. A transformação tem que vir de dentro. E na glorificação, isso é um processo que só vai acontecer na eternidade. E é isso que às vezes a gente confunde. Que a gente quer trazer a glorificação já para agora, para esse momento. A gente quer antecipar o que só vai ser dado quando Jesus voltar. Paulo fala que todo cristão, ele tem um antes e o depois da cruz. Como é você antes da cruz? Perdido. Totalmente em trevas. Você está perdido. Em trevas. Agora quando você, eu aceito Jesus, eu creio, tomou a decisão de seguir Jesus, aí você vai ser justificado. Isso vai ser imputado a você. Mas, veja que a justificação que Jesus vai fazer em você, não vai ser algo porque você é muito bonzinho. Eu sou bonzinho, então eu sou justificado. Não. Você não foi justificado porque você é bom.
porque você guarda o sábado, ou porque você é fiel nos dízimos e ofertas. Você não foi justificado por causa disso. Você foi justificado exatamente porque você é o contrário disso. Você é o contrário do bem. Por isso que você foi justificado. E todo o processo de justificação, ele tem um início. Em algum momento da sua vida, isso aconteceu. Ele é pontual. Talvez levou 1 minuto, 30 segundos, não sei. Mas ele é pontual. Em algum momento da sua vida, isso aconteceu. E qual foi o momento? O momento do batismo. Então, quando você creu em Jesus, isso te levou a exatamente o momento em que você decidiu se batizar. Só que aqui, tem gente que acha que o batismo é a linha de chegada. Muitos cristãos pararam apenas na cruz. Nunca foram além da cruz. Pararam no batismo. E continuam achando que precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Você já está salvo. É isso que Jesus quer mostrar para você. Você já está salvo. Então, para aqueles que acham que o batismo é a linha de chegada, você se enganou. O batismo, na verdade, é a linha de partida. É aqui que começa o processo de santificação. E na glorificação, o que vai acontecer? Só na eternidade. Aí, eternamente glorificado, eternamente salvo, sem pecado. Quando você entende isso, então você vai para outro patamar. Aí você entende citações do Espírito de Profecia, que diz o seguinte: quando nos unimos a Cristo pela fé, falando da justificação, nossa obra apenas começou. Toda pessoa tem hábitos pecaminosos e corruptos que precisam ser vencidos mediante o quê? Vigoroso combate. Então, para você que acha, eu me batizei, estou salvo, estou santo, não peco mais. Você tá enganado. O processo apenas começou. Lutero bem dizia: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo quanto tempo? Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos nós ainda temos hábitos pecaminosos. Todos nós ainda temos o velho homem atuando. Sabe, aquele egoísmo que bate lá no fundo ainda reina em nós. Ainda está em nós. E nós precisamos vencer isso. Como? Indo a Cristo. Indo a Cristo. Diariamente. E o processo da santificação, da transformação da nossa vida é esse momento. Quando você vai a Deus, quando você vai pela presença de Deus, quando Deus te transforma. E não para, Ele continua até o exato momento em que Ele vai voltar. Então, sem Jesus, não acontece nada. Jesus, Ele é o autor da justificação, Ele é o autor da santificação, Ele também é o autor da glorificação. Então, no processo de justificação, o que acontece? O processo de justificação é te tornar justo. Você se torna justo. Agora, na santificação, o processo da santificação é manter você justo. E ao mesmo tempo que Jesus, Ele é o autor, Ele também é o mantenedor. É Ele que te mantém justo. Então, imagina, aqueles que acham que já estão salvos pelo egoísmo, acham que precisam fazer alguma coisa para ser salvo, mas esquece de ir à presença de Cristo. É impossível você ser salvo, ser justificado, ser santificado, sem ir à presença de Cristo. Você precisa ir todos os dias. Então, sem Jesus, não tem justificação. Sem Jesus, não tem santificação. Sem Jesus, não tem glorificação. Você precisa dele. Paulo também fala algumas coisas quando você estava perdido no mundo. Você estava em trevas, você estava morto. E quando você achou Cristo, você agora reviveu.
Então, todos nós, quando estamos no mundo, a luta de Deus é para te arrancar dos braços de Satanás. Quando você estava no mundo, quando você estava em treva, quando você estava perdido, a luta de Deus era para te arrancar dos braços de Satanás. Mas aí, quando ele consegue te arrancar dos braços de Satanás, começa outra luta. Qual é a luta? A luta agora de Deus é para arrancar você de você mesmo. Então veja, o homem ele é sensacional, ele é dominador. Tá isso lá em Gênesis, o homem foi criado para dominar. Mas tem uma coisa que ele não domina. Primeiramente, Deus, né? Isso ele nunca vai dominar. E segundo, ele próprio. Se o homem conseguisse dominar a si mesmo, esse homem seria perfeito. Não precisaria nem Cristo ter se sacrificado. Ele já é perfeito, se dominou. Mas aí é que está. Ele não consegue se dominar. E por isso precisa de Cristo. Precisa diariamente estar na presença dele. Uma vez alguém me falou que a maior luta de Paulo era para deixar de ser Saulo. A minha maior luta é para deixar de ser eu mesmo. Eu tenho hábitos que precisam ser entregues na mão de Deus. Sem Cristo eu não consigo fazer nada nessa vida. Jesus mesmo falou, sem mim vocês não podem fazer nada. Então todos nós precisamos nos entregar a Deus e pedir a Deus, Deus, Senhor, tem misericórdia. Fazer como Paulo, Senhor, miserável homem que sou, eu preciso de Ti, eu preciso que você atue em mim, eu preciso que você me transforme. Então, quando você estava no mundo, quando você estava perdido, a luta de Deus era para te arrancar dos braços de Satanás, graças a Deus agora que você está aqui presente. Porque se você está aqui é porque você não pertence mais ao inimigo. Nós não pertencemos mais a Satanás. Nós pertencemos a Deus. E por nós pertencermos a Deus, nós precisamos ir diariamente à presença dele. Quando você estava perdido, você pecava e se orgulhava do que você fazia. Atualmente, hoje é a mesma coisa. Os jovens, por exemplo, que estão perdidos, quando vão a alguma festa, o que eles falam para os amigos? Nossa, foi a festa, fiquei com 5. E se orgulha disso. Mas quando você reconheceu que você precisa de Cristo, reconheceu o sacrifício de Cristo, aí você falou, Senhor, miserável homem que sou. Agora você peca e não se orgulha mais disso. Agora você peca e você vai ao seu quarto, você vai e ora a Deus de joelhos e derramando lágrimas, falando, Senhor, miserável homem que sou. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ação na minha vida. Eu preciso ser transformado. Paulo também fala a respeito daqueles que vivem perdido e fala da justificação. Ele fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto o quê? Quando você lê alguns textos bíblicos, você tem que voltar o capítulo anterior para entender. Então, Romanos capítulo 7, 25 diz o quê? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que a mente, eu próprio sou servo da lei de Deus, ou escravo da lei de Deus em outras versões, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Você era escravo, você foi justificado. Agora que você foi justificado, você está salvo. Aí o Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Não há condenação. Não há condenação. E essa, infelizmente, tem muitos cristãos que vivem ainda no começo da cruz, preocupados. Eu devo fazer alguma coisa para me salvar. O que eu preciso fazer para me salvar? Sendo que você já está salvo. O que eu preciso fazer? Eu preciso guardar o sábado para me salvar. Eu preciso devolver o dízimo para me salvar. E vive uma vida cristã carregada de peso, triste, se preocupando a todo momento com o que deve fazer para se salvar. E já está salvo.
Então, Deus quer ensinar isso para nós. Jesus quer mostrar a você. Olha, você que foi justificado, que crê em Jesus Cristo, crê no sacrifício de Jesus, você já está salvo. Você já não tem mais, não há mais condenação para você. E é isso que nós precisamos entender. Então, se não há condenação para nós precisamos entender outro processo. Romanos capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: assim o pecado não deve ter domínio sobre nós, ou sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você que foi justificado, você está debaixo de quê? Da graça de Cristo. Então veja só, eu que estou debaixo da graça, eu sou livre do quê? Da condenação. O que diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu sou livre de condenação. Você é livre de condenação. Graças a Deus, não há mais condenação para nós. Você que está debaixo da graça. Mas nós que estamos debaixo da graça, estamos livres da condenação. Mas não estamos livres do domínio do pecado. Infelizmente, o pecado ainda domina minha mente, domina meu coração. Todos nós, o pecado ainda habita em nós. E o que devo fazer para me livrar disso, para me livrar desse domínio do pecado? Processo de santificação. Indo a Cristo, indo à presença de Deus, buscando a presença de Deus. Só então é que o pecado não vai ter domínio sobre nós. E a grande questão é, como eu já falei no começo, muitos cristãos, eles querem trazer a glorificação para o presente, achando que já estão livres do domínio do pecado. Mas eu não posso dizer biblicamente que o pecado não domina a minha mente. O pecado ainda habita em nós. Nós vimos citações do espírito de profecia, que ainda nós possuímos hábitos pecaminosos. Lutero também dizia, o velho homem precisa ser morto todo dia. E só indo a Cristo, só indo à presença dele, é que eu posso me livrar do domínio do pecado. Então, o que você tem andado fazendo nesse processo? Você tem entendido o processo da salvação? Você tem entendido o que Deus está preparando para você? Apocalipse capítulo 21, versículo 27, que diz assim: nela jamais entrará algo impuro, nem aqueles que praticam abominação, mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só aqui, na glorificação eternamente, nunca mais pecado, nunca mais luta. Só aqui. Então a gente não pode dizer que agora nós estamos livres de luta, livres do domínio do pecado. Não, nós ainda temos. Infelizmente o pecado ainda habita em mim. Infelizmente o pecado habita em você. Mas na eternidade, nunca mais pecado. Citações do Espírito de Profecia também diz o seguinte: quando nós tentamos ir a Cristo, viver esse processo de santificação, fala assim, havemos de falhar muitas vezes em nossos esforços por copiar o modelo divino, mas muitas vezes havemos de prostrar-nos em pranto aos pés de Jesus por motivos de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Cumpre orar mais fervorosamente, crer mais plenamente e de novo tentar, com mais constância, crer na semelhança de nosso Senhor, crescer na semelhança de nosso Senhor. Então, muitas vezes, nós havemos de falhar. Então, eu comparo esse texto aqui do Espírito de Profecia como andar de bicicleta. Infelizmente, hoje não existe mais pais raízes. Sabe aqueles pais que colocam o seu filho para andar de bicicleta, sem aquelas rodinhas que evita cair? Infelizmente, é difícil ver um pai que coloca o filho hoje em dia para andar de bicicleta sem aquelas rodinhas que evitam cair.
eu aprendi a andar de bicicleta, quando eu aprendi a andar de bicicleta, eu caí muito. Chegava em casa com o braço ralado. E o mais interessante, sabe o que é? É que meu avô, que eu morava com ele me via andar de bicicleta quando eu estava aprendendo. E eu caía, e ele falava o seguinte: é normal, cair assim mesmo é normal. Mas tenta de novo, um dia você fica bom. Então, quando nós tentamos imitar a Cristo, é como andar de bicicleta. Você vai imitar, infelizmente, não vai conseguir, vai cair. E eu imagino como um pai super amoroso que vai ensinar seu filho a andar de bicicleta. E o seu filho cai, e ele vai lá, pega pela mão, dá um beijo, tenta de novo. Cai de novo, vai lá, pega pela mão, dá um beijo na criança, tenta de novo. Então Jesus, eu imagino Jesus assim. Nós tentando imitar a Ele. Eu preciso ser parecido contigo. Me ensine a viver num processo de transformação. E aí eu caio. E Ele vem e fala: filho, levante, tenta de novo. Então Cristo, Ele atua assim em nós, na nossa vida. Nós vamos falhar, mas nós não precisamos desanimar, porque Cristo sempre vai estar conosco para nos levantar. Então, na justificação eu sou passivo. Eu creio no sacrifício de Jesus. Não preciso fazer mais nada. Somente crer. Na justificação. Mas na santificação, eu sou ativo. Eu preciso buscar a presença de Deus. Preciso ir todos os dias à presença dEle. Preciso acordar ao lado de Cristo. Preciso caminhar ao lado de Cristo. Eu preciso dormir ao lado de Cristo. É isso que é ser cristão. A cada dia, vencendo um pouco do egoísmo que habita em mim. E aí, quando você entende isso, você entende citações de Paulo como essa em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, que diz o seguinte: contudo, eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, por que eu esmurro meu corpo? Para ser aceito? Não. Eu já fui aceito. Mas há coisas que eu preciso negar. Então, eu desisto de fazer aquilo que eu gosto para fazer a vontade de Deus, para que eu me torne semelhante a Ele cada dia. Então, é isso que Paulo está falando. Eu esmurro meu corpo, me reduzo ao pó. Eu preciso me negar. Porque do que vai adiantar eu pregar aqui para vocês e eu me perder? Entende a situação? É por isso que nós precisamos, diariamente, ir à presença de Cristo. Tem gente que parou na cruz, parou no batismo, ainda está travado, ainda não reconheceu o sacrifício de Jesus, o processo de salvação completamente. Mas eu quero dizer para você que você já está salvo. Então, deixa eu explicar como é que eu obedeço. Tem gente que eu preciso obedecer para me salvar, eu preciso fazer alguma coisa para me salvar. Agora eu vou te contar como é que eu obedeço. Eu guardo o sábado. Não é para me salvar, mas é porque eu já estou salvo. E na Bíblia diz que no céu nós vamos guardar o sábado. Eu devolvo dízimos e ofertas, não é para ser aceito. Eu já fui aceito, já estou salvo. Mas os que vão habitar o céu, eles são fiéis. E Deus já me abençoou com tudo que tenho. Então, glória a Deus, porque nós já estamos salvos. E eu espero que você tenha entendido o que significa a santificação neste momento. Nós precisamos diariamente ir a Cristo. Que a gente possa dizer a Deus agora nesse momento: eu entrego tudo a Ti.
tudo a Ti, eu entrego. Nós precisamos diariamente vencer o egoísmo. Que a gente possa vencer tudo aquilo que nos impede de estar na presença de Deus, de ser totalmente salvos. Que a gente possa entregar tudo nas mãos de Deus. Oremos. Querido Deus, obrigado pela Tua mensagem, Senhor. Nós nos entregamos totalmente a Ti, porque somente por Ti podemos ser transformados. Infelizmente, Senhor, ainda há hábitos pecaminosos em cada um de nós que precisam ser tirados. Nos faça compreender, Senhor, completamente a salvação, que nós já estamos salvos e que precisamos diariamente estar na Tua presença. Precisamos caminhar contigo, precisamos andar ao Teu lado, precisamos acordar ao Teu lado. Só assim é que nós podemos ser totalmente santo em essência. Rogamos a Ti que nos leve de volta aos nossos lares, em paz, em segurança, e que Teu Espírito esteja em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.